Deus que enviou aqueles anjos para tirar Ló daquele lugar. Você acha que Deus ia pegar e dizer assim, ó, sai daqui, vai para o meio da rua e fica aí feito andarilho? Deus ia fazer isso com Ló, pessoal? Sim ou não? Não. Deus já tinha preparado algo melhor para ele. Mas quando a pessoa está muito apegada às coisas passadas, considerando as antigas, ela não consegue ponderar aquilo que está diante dela e algo melhor que Deus tem preparado para ela. Foi o que aconteceu com Ló. Aí olha o verso 16 e 17, diz assim, ó, olha lá, verso 16 e 17. Ele, porém, demorava-se, e aqueles varões lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no e puseram fora da... Olha lá. Foi necessário Deus fazer o quê? Olha como Deus é misericordioso. O texto é claro, irmão. Eu não preciso nem enfatizar muito isso aqui, não. O texto é claro dizendo que a misericórdia de Deus foi tão grande, porque eles não estavam querendo sair, eles estavam apegados àquilo. Não, não, meu Deus do céu, Deus, meu filho, eu tenho coisa melhor para você. Ei, irmão, Deus tem coisa melhor para você. Será que você pode crer nisso? Será que você não entende o que o versículo diz? Ei, será que vocês ainda não viram? Será que vocês ainda não sabem? Eis que eu vou fazer uma coisa nova. E a luz já está vindo sobre vocês, vocês não estão vendo? O Senhor está perguntando. Ei, para com isso, Ló. Vamos, irmão. E teve que o anjo pegar na mão dele, pegar na mão da esposa, pegar na mão dos filhos e tirar daquele lugar. E aí vem aqui o que eu falei. Deus tem sempre o melhor para aqueles que estão dispostos a ouvir e obedecer. E quando a gente não faz isso, né? Como diz um ditado popular que serve, quando a cabeça não pensa, o corpo padece. Não é assim? E aí, ó, eles não pensaram. Ou seja, ela não pensou. Olha o que diz o versículo 17 agora. Versículo 17. E aconteceu que, tirando-os fora, disse-lhe: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte, para que não, que, pessoal? Para que não pereças. Então, qual foi o conselho? O conselho era para não olhar para trás, irmão. Você anda olhando para trás? Sim ou não? Se você for andar olhando para trás, o que é que vai acontecer com você? Você vai tropeçar. Você pode ser simplesmente, né, atropelado por alguém. Você pode se machucar. O próprio Senhor Jesus disse isso, que quem põe a mão no arado não pode olhar atrás, não é apto para o reino de Deus. São pessoas que não estão preparadas para o melhor de Deus, é isso que Deus quis dizer. Por isso que Jesus disse: ei, quem põe a mão no arado e olha para trás, verdadeiramente então não está apto para o reino de Deus, para desfrutar das coisas boas que Deus tem. Porque quem põe a mão no arado tem que confiar em Deus. Você tem que confiar que Deus tem o melhor para você. Você tem que crer que Deus sabe o que é melhor para a sua casa, para a sua família, para a sua vida, para o seu casamento, para os seus filhos, irmão. Às vezes nós queremos o melhor, mas o nosso melhor perto do que Deus tem para nós não significa nada. Então fica no plano de Deus. Mesmo que você ainda não esteja vendo ou não entendendo, Deus tem esse plano para você. Então fica. A ordem foi: não olha para trás. E a Bíblia diz que eles pegaram e começaram a andar. Só que aí o que acontece? Não. O que diz o texto que nós começamos em Isaías? Isaías diz que nós não podemos fazer o quê, pessoal? Que nós não podemos de forma nenhuma, de maneira nenhuma, nos lembrar das coisas passadas e nem considerar as antigas, porque Deus está fazendo coisa nova. Deus está nos esperando lá na frente com coisas novas. Ela não fez. Volta lá em Gênesis e coloca lá no versículo de número 27, 26. Olha o que aconteceu no versículo 26. E a mulher de Ló, olhando para trás, opa! Olha que coisa, pessoal. O que ela fez? Ela simplesmente fez o quê? Ela se lembrou das coisas passadas e buscou considerar as coisas antigas. E por ela ter feito isso, qual foi a consequência? E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Anda, pessoal. Tem vida própria, pessoal? Não.
não anda. Não tem vida própria. Sua vida fica estagnada. Por isso que eu estou falando, cuidado, para que nós não venhamos retardar o plano que Deus tem para nós. Deus tem planos, planos de paz, são planos de prosperidade, são planos para prosperar o teu viver, são planos de prosperar a tua saúde. Deus vai prosperar a tua saúde, Deus pode fazer o sobrenatural. Se ele ressuscitou o morto Lázaro de 4 dias, por que ele não pode levantar alguém que está lá preso a uma cadeira, preso a uma cama, preso a um vício, preso a um sentimento? Deus não tem poder? Claro que Deus tem, mas tudo depende do quê? Do ouvir e o obedecer. Porque aí a gente vai olhar para algo que aos olhos humanos é improvável, sim ou não? Você vê alguém se levantando de um leito de enfermidade, você vê alguém se levantando de uma cadeira de roda, você vê alguém tomando. É isso, irmão, que acontece. Deus faz. Deus faz. E tudo só depende da pessoa. Aqui na quarta-feira à noite veio uma senhorazinha, ela estava com um andador. Eu falei, irmã, a senhora consegue andar sem um andador? Não, pastor, sem um andador eu não consigo. Eu perguntei, a senhora tem certeza? Eu falei, tenho, pastor, sem um andador eu não consigo. Eu falei, sabe por que a senhora não consegue andar sem um andador? Porque a senhora está olhando para ele. A senhora está pegada a ele. Os teus olhos estão dizendo para você que ele é o teu Deus. Você está sendo servo desse andador. A senhora crê que Deus pode tirar esse andador da senhora? Ah, pastor, eu creio. Com um sorriso no rosto. Eu falei, então quando eu terminar a oração, a senhora vai esquecer o andador. A senhora esquece o andador. E aí a senhora vai começar a andar. Aí fiz a oração por ela. Na hora que terminou, eu falei, esquece o andador agora. Começa a andar. Aí ela assim, olhando para o andador. Eu falei, esquece o andador, tira o andador daqui. E ela, aí eu falei, vai, começa a dar os passos. Ela começou a dar os passos. Começou a dar os passos. E deu a volta todinha no salão, sem precisar do andador. Aí eu falei, a senhora conseguia fazer isso? Eu falei, não, pastor. A senhora está vendo? A senhora está apegada àquilo que está diante dos teus olhos. E às vezes nós estamos lá e não conseguimos ver o que Deus tem preparado para. Aí a nossa vida vai o quê? Parando. Quem está entendendo? A vida vai parando, vai parando, vai parando. Quando pensar que não, irmão, você não consegue mais sair do lugar. Segunda coisa que acontece, além de você sair do lugar, tu perde o teu ângulo de visão do teu propósito e objetivo, porque você está olhando para trás. E aí você fica sem essa visão aqui, ó. Você perde completamente. E o tempo vai passando e você vai se acostumando. Mas aí é onde nós temos que nos apegar. Vamos lá, que é para a gente orar agora? Que nós vamos orar agora. 1 Coríntios, capítulo de número 2, versículo 9. Coloca lá. Olha que bonito tem aqui para nós. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2, versículo 9. Isso aqui é para você, ó. Para você, para nós, na realidade, que somos de Deus, mas ainda, pessoal, andamos por vista e não por fé. Porque quem anda por vista vai entender isso aqui, ó. Todo mundo achou? Presta atenção aí, acompanha comigo. 1 Coríntios 2:9 diz assim, ó. Mas como está o que, pessoal? Como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiu ao coração de quem, pessoal? Do homem, são as que Deus tem preparado para aqueles que o... Então Deus tem preparado coisas grandes para você, meu irmão. Deus tem preparado coisas que ainda os teus olhos não viram, mas você vai ter o privilégio de conhecer em nome de Jesus. Os teus ouvidos ainda não teve, meu irmão, o deslumbre de poder ouvir, e nem o teu coração ainda teve a alegria de poder sentir, mas a Bíblia diz que Deus tem preparado para você. Está escrito, é bíblico, é do Senhor para você. Então aprenda uma coisa, meu irmão, nós temos que entender que este verso, essa palavra que aqui está, ela está trazendo para nós a grandeza das coisas que Deus tem reservado, preparado para aqueles que seguem. Então, se tem algo que você precisa entender, que Deus tem coisas grandes para você, mas tem que se desapegar, cuidado, senão a gente vai retardar o que Deus tem para nós. Quem entendeu o recado de Deus nessa manhã, guarde essa palavra no teu coração. Mas como está o que, pessoal? Está escrito. Sabe o que é que ele quer dizer com esse texto? Que ninguém pode desmentir isso aqui, ó. Ninguém pode dizer que não é verdade. Ninguém pode dizer que isso aqui não vai acontecer, porque está escrito, meu irmão.
E se Deus escreveu isso aqui, você pode se preparar, que se você tomar atitude de ouvir e obedecer, logo, logo, você vai poder ver, e não só ver, mas desfrutar de coisa muito maior que Deus tem preparado. Coisas que você não imagina, mas que Deus vai fazer na sua vida. Amém? Então guarde essa palavra no seu coração e saia daqui hoje renovado, transformado, para viver o melhor de Deus, a excelência de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Vamos aplaudir a Ele bem forte? Louvado seja o nome do Senhor. Que palavra linda! Obrigado, Jesus. Jesus é maravilhoso. Sim ou não, pessoal? Jesus é maravilhoso. Que Deus fale mais contigo e se prepare, hein? Cuidado. Não se apegue. Cuidado, hein? Senão você vai ficar apegado. Aquela irmã estava apegada àquele andador. Quando tiramos o andador, que eu falei, não foca no andador, não. Foca agora na tua fé. Você que Jesus já curou agora. Vai lá. Não fica com medo, não. E ela começou. Os 2 primeiros passos foi cambaleando. Depois ela estava andando normal. Então a gente precisa, pessoal, tomar posse da bênção. Creio que Deus vai fazer. Amém? Vamos orar então agora? Vamos agora fechar os nossos olhos os olhos naturais e ver com os olhos espirituais. Se coloca